Olá, realistas, tudo bem? Gente, vamos para mais uma perguntinha aqui do nosso canal. Essa pergunta é bem interessante e eu já ouvi ela várias vezes, tá certo? E não vamos tratar aqui como, essa pessoa fez uma pergunta, o fulano fez a outra. Não vamos julgar a pergunta e nem vamos julgar as pessoas, tá certo? O que está em xeque aqui, o que está em jogo é a curiosidade das pessoas, tá? Uma coisa é eu falar para vocês do que se trata o transtorno de personalidade narcisista, né, sendo uma profissional da área. Outra coisa é a pessoa do senso comum, ou seja, do dia a dia, com as suas dúvidas, tá certo? A pergunta foi, especificamente desse vídeo: narcisista é autista? Porque eu já ouvi essa pergunta várias vezes. Porque a pessoa fica se perguntando, né? Devido a tanta maldade, devido a gente dizer que ele vive em um mundo à parte, né? No sentido figurado, no sentido de querer ilustrar que o narcisista ele vive num mundo, né? De senso de grandiosidade que ele mesmo construiu na mente dele, partindo desse viés, né? Dessa comparação que a gente faz para poder ilustrar o conteúdo, para ficar mais fácil, né? Acredito eu que as pessoas tenham perguntado, né, se o narcisista é um tipo de autista. Por quê? O autista, ele vive em um mundo à parte, sim, né? Mas tem ali a classificação do Asperger, né, que é aquele autista que não compromete nem um pouco a parte neurológica desse autista, é altamente inteligente, todos os autistas são capazes, né? Uma vez dando certo estímulo, né? Correspondendo à sua idade, o estímulo certo, ele se desenvolve normalmente, né? O que falta ao autista, a grosso modo, vamos dizer assim, para que a gente entenda, né? É a falta da interpretação do outro, falta ali interpretar, né? Corporalmente o outro, vamos dizer assim, né? Ele não consegue fazer a leitura corporal do outro, né? E, gente, vamos fazer aqui. Se enquanto o autista, fazer uma distinção, se enquanto o autista falta ali a compreensão de fazer essa percepção corporal do outro, reconhecimento do outro, em contrapartida, né, o narcisista, ele, o que quer dizer que é transtorno de personalidade, né, é o modo de ser, né, inclui ali os traços psicológicos daquela pessoa, é uma pessoa que adveio de uma infância difícil no que tange a ser mimado demais, em que ele perdeu o limite dele e perdeu o limite do outro. Mas é uma situação difícil? Porque até o fato de você mimar demais o seu filho também pode ser uma forma de desprezo, a depender da situação. Porque é como se fosse assim: toma isso pra você, faz isso. Porque a pessoa não se compromete, não se dá o trabalho de criar, de fazer. Então, analisando ali o contexto, pode ser também mimo demais uma forma de desprezo. Então, o narcisista, ele incorre de duas correntes. Ou ele é mimo demais, que ele perdeu o limite dele e o limite do outro, ou no sentido dele ser traumatizado demais, né? No que tange a maldade, essas coisas todas. Então, ele vai se moldando dentro dessa percepção de mundo, né? Em que não há bordas, né? Em que não há limites, né? Então, por isso que ele infere muito no outro, né? Essa questão de que o outro não tem limite, o outro não deve ter limite, o outro não deve ter identidade, o outro não tem que ter vontade por si só, né? E pelo senso de grandiosidade que ele tem, que é o centro núcleo desse transtorno de personalidade, né? O centro núcleo do senso de grandiosidade, ele comete atrocidades, perversidades, no sentido de querer usar a vítima como regulador das suas emoções, ou seja, antes ele era o abusado, né, mesmo sendo mimado, mas era a forma mais fácil da pessoa criar a pessoa, né, e acredito eu que seja uma forma de desprezo também. Antes ele era o abusado, hoje ele é o abusador. Então ele usa a vítima como regulador das suas emoções. Então, à medida que eu me sinta mal, como narcisista, né, eu vou regulando as minhas emoções em cima da vítima como? Desprezando, humilhando, subjugando, fazendo com que aquela pessoa fique abaixo de mim, né, para que eu tenta me sentir melhor, no sentido desse senso de grandiosidade. Então, resumindo tudo,
outro, né? Se enquanto o autista falta ali a interpretação corporal do outro, reconhecimento do outro, e o narcisista ele tem que reconhecer as suas vítimas, né? Como vítima potencial, como alguém que ele possa explorar, como alguém que ele vê ali uma potencialidade de ser uma vítima, porque ele sofreu dentre essa uma nuance, ou desprezo demais no sentido de como se diz, mimar demais, ou no sentido de ser traumatizado demais. Mas ele é altamente inteligente, meticuloso, articulado, ardil. Ele é tudo assim de esperto no que tange a perspicácia de um ser humano. Então, é como se fosse um camaleão mesmo, né? Ele muda de acordo com o ambiente, devido às necessidades das pessoas que ele observou no ambiente para que ele venha tirar proveito das pessoas, né? Então veja que há muita diferença entre um autista e um narcisista, para quem fez a pergunta, e é uma pergunta bem pertinente, tá? E embora sejam coisas bem distintas e distantes, mas é bom a gente fazer essa diferença, tá bom? Então, enquanto um falta ali a interpretação corporal do outro, em contrapartida, o narcisista, ele tem isso em excesso, porque ele estuda demais a sua vítima, né, em potencial, alguém que ele possa vir a explorar futuramente, em que essa pessoa possa ser, de alguma forma, a sua fonte, o seu suprimento, um dia, aquilo que nós damos nome de fonte de suprimento. Então, partindo disso, o narcisista, ele não pode ser autista. Pode sim haver estudo daqui a anos que comprove isso, né? Porque a gente sabe que o cérebro é bem complexo e ano após ano a gente vai, como se diz, estudando e vendo coisas diferentes e possibilidades diferentes e vendo inovações diferentes, né? Mas na atual conjectura, tá? O narcisista não tem a possibilidade de ser autista por conta dessa falta de interpretar o outro, porque ele precisa estudar as suas vítimas em potencial para ser uma vítima de narcisista. Bom, e partindo desse princípio, tá certo? Desse pressuposto, o narcisista não tem a possibilidade de ser um autista, tá bom? Embora ambos sejam muito espertos, sejam muito inteligentes, ainda mais se for autista Asperger, tá certo? Que não tem nenhum comprometimento neurológico, ambos são muito inteligentes, mas não há possibilidade de um narcisista ser autista, tá certo? Por conta desse interpretar do outro, de olhar muito para o outro, observar muito o outro, a sua possível vítima, tá certo? Mas é uma pergunta muito pertinente, tá? Então fica aqui a dica que quando a gente fala que é um mundo à parte, é no sentido de que o narcisista realmente ele faz um mundo à parte, né? Para poder inflar esse senso de grandiosidade que ele tem, que é o centro núcleo desse transtorno, é o que ele passa a vida toda fomentando. Porque se ora ele era o abusado, ele se sentiu um lixo, né? Um exemplo, então ele vai se moldando em cima dessa possibilidade dele ser grande demais. E qual o sentido? Ele vai sentindo ali, quando ele olha para dentro dele, ele começa a achar que ele sabe que ele é diferente, ele sabe que ele não vale nada, no sentido, né, de que ele é uma pessoa muito cruel, aquela coisa toda, né, no nome do seu senso de grandiosidade, né? Então a pessoa vai criando um mundo à parte, no sentido de que quando ele se sente mal, ele volta lá para o senso de grandiosidade dele. Não, eu sou grande demais. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, sou acima das pessoas. Então eu tenho que fazer aquilo para poder sentir melhor do que a outra pessoa, mesmo que isso me custe, me custe uma vida social, padrão social, dinheiro, mas tudo em nome da sua grandiosidade. Então fica aqui a dica, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada pela pergunta. Tchau.